Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Edu e este é o Asus ROG Strix LC240, um Water Cooler Premium que esperamos que tenha um alto nível de desempenho. Esta é a primeira versão do Water Cooler, já estamos atualmente na terceira versão e eu o adquiri do Pedro, um inscrito aqui do canal. Obrigado Pedro, um grande abraço para você. E eu vou apresentar para vocês os testes de níveis de ruído e falar para vocês as diferenças de temperatura que eu obtive em relação ao Corsair H60 de 120mm que eu usava anteriormente. Então vamos agora para o unboxing, análise e teste desse hardware. E aqui pessoal, na parte frontal da caixa podemos ver a descrição ROG Strix LC240, que faz referência a 240mm, Liquid CPU Cooler, compatível aí com Asus Aura Sync. Vamos ver as informações do outro lado. Aqui temos mais algumas informações como LED RGB endereçável na bomba, compatível com Aura Sync, o fan com design ROG e uma cover aí da bomba bem estilosa, bonita. Ele fala que é uma cover elegante. Essas informações eu já vou dizer mais a seguir quando mostrar item por item, então vamos abrir a caixa. A Asus na sua linha ROG sempre aí com uma boa apresentação dos seus produtos. Welcome to the Elite Republic of Gamers Community. Tirando aqui essa apresentação, já temos acesso aos itens do Water Cooler. Aqui temos o ROG Fan. Deixa eu abrir aqui para a gente ver melhor. Um fan de 120mm, é o ROG Ryo, acho que é assim que se pronuncia, Ryo Fan Model 12, 120mm de diâmetro, 25mm de espessura. Ele tem uma rotação máxima de 2500 RPM, promete uma pressão estática de 5.0, é um valor bem alto, difícil de encontrar no mercado. Não dá para ter certeza se ele realmente cumpre essa especificação. Um airflow de 80,95 CFM e ele promete um ruído aí de 37 decibéis, é um ruído até que baixo. E o modo de controle PWM ou DC. Eu assim, só de tocar nele eu já tenho uma sensação assim de um plástico bem simples, sabe? Pelo barulho já dá para perceber que ele não passa uma sensação de robustez, sabe? Parece um plástico bem simples. Diferente de pegar um Noctua, por exemplo, ou até um ML120 Pro da Corsair, você percebe que tem mais robustez, é um plástico diferente. Aqui tem mais um fan, claro, um radiador de 240mm. Aqui temos o conjunto, o kit de brackets, para montagem no socket. Então aí da parte da AMD temos a compatibilidade e suporte para M4 e TR4, que seriam os Threadrippers. E da parte da Intel é compatível com o LGA 1150, 51, etc, o 1366, o 2011, o 2011-3 e o 2066. Aqui temos um cabo para fazer a ligação do LED RGB da bomba. Então ele tem uma conexão, que vai na bomba e uma padrão do USB. Você liga no USB e pelo software você consegue controlar ali os LEDs RGB. Aqui temos um cabo extensor em Y para você conseguir ligar os dois fãs e ocupar apenas uma conexão na placa-mãe. E aqui o kit de parafuso, para montagem no radiador, no chassi. Aqui a montagem do socket, tá? Então já vem tudo o kit completinho para fazer a montagem. E aqui temos o Water Cooler. Vamos remover, tirar essa caixa para não atrapalhar. A bomba já vem com pasta térmica pré-aplicada. Eu recomendo retirar e espalhar a pasta por todo o IHS, que é o modo mais eficiente aí para dissipação de calor. Aqui a bomba, temos esse visual bonito. Ela possui 80 por 80 por 45 milímetros.
Ela tem a base de cobre. A mangueira é uma mangueira de borracha eslivada, dá um acabamento bem bacana. O radiador 240, então ele tem as medidas totais de 272 milímetros por 121 por 27 milímetros de espessura. Radiador bonitão, bem pintado, bem feitinho. Ele é um radiador de alumínio. Vamos para alguns testes agora. Bom pessoal, as diferenças de temperaturas que eu obtive usando esse water cooler, eu tenho um processador i7 3930K, é um processador antigo sim, mas eu opero ele em overclock, então tensões mais altas, frequências mais altas geram muito mais calor. Então com o H60, fazendo um teste no Watch Dogs Legion por 10 minutos, a temperatura máxima desse processador ali de operação segura é 80 graus. Então a maioria do tempo ficava batendo 80 graus. Tinha uma média de 78, 79 graus de temperatura, jogando Watch Dogs em 10 minutos, né? Então assim, os fãs o tempo todo no máximo, 2400 RPM, um push and pull de ML 120 da Corsair também, o tempo todo no máximo, fazendo barulho, incomodando. Com o ROG, o Water Cooler ROG Strix instalado, eu tive uma diferença aí de average, né, de média. O que era 78 graus antes foi para 56 graus, uma diferença enorme de temperatura, enorme, batendo uns picos de 59 graus, ou seja, não fazia nem cócegas para o water cooler. Então assim, e esses testes que eu fiz com o ROG, eu ainda subi um pouquinho o clock, foi para 4.4, antes era 4.3, eu fiz para 4.4, então se eu tivesse feito em 4.3, com certeza teria uma temperatura mais baixa ainda. Então assim, eu fiquei impressionado, o water cooler ofereceu um grande desempenho, todos os testes foram realizados com a mesma pasta térmica. O H60 eu fiz uma limpeza no radiador, tudo certinho, antes de fazer os testes comparativos, tá? Limpei os fãs,
Tá? Então uma metodologia bem feita, decente, temperatura ambiente de mais ou menos 25 graus nos 2 water coolers que foram testados. Tá? Então criando ali uma metodologia para ser justo, né? E ter uns testes feitos de forma decente. Então eu gostei bastante do desempenho desse water cooler, fiquei bem feliz, me dando margem de subir ainda mais os clocks do meu processador, extrair mais desempenho ainda. Eu já fiz até uns testes antes de gravar esse vídeo, consegui bater ali uns 4.7 GHz, mas assim, ele segura bem as temperaturas, mas você acaba judiando mais do hardware, né? Você coloca tensões mais altas, então você vai acaba deteriorando mais rápido o processador, os VRMs. Então eu prefiro manter um clock assim um pouco mais baixo, até porque o ganho de desempenho não é tão grande assim. Você faz teste no Cinebench, você vê uma diferença em números, mas na prática, jogando, você não nota muito essas diferenças, né? Você não tem um ganho expressivo de FPS. Então não vejo necessidade de judiar tanto do hardware. Sou entusiasta, eu gosto de fazer teste, gosto de fazer benchmarks, é divertido para mim, gosto de fazer overclock. Mas assim, pro dia a dia não tem muita utilidade e é melhor preservar os hardwares. Ainda mais que é hardware antigo que eu tenho, então é melhor preservar eles. Mas eu fiquei muito contente com o desempenho desse water cooler. Manteve temperaturas excelentes mesmo, excelentes mesmo. Gostaria de ter a oportunidade de testar em i9 de 13ª geração, Ryzen 9 7950X, né? Quem sabe aí no futuro eu consiga fazer esses testes. E quando eu conseguir mais water coolers de 240mm, vou trazer sempre aqui comparativos, né, usando na minha máquina, tendo a mesma metodologia para ver testes honestos, tudo certinho. Então assim, esses são os pontos positivos. Desempenho bruto para o meu processador, deu um desempenho tremendo. Agora os pontos negativos, eu achei a bomba muito ruidosa quando ela está na sua rotação máxima, que é 2700 RPM, achei ruidosa. Tá? O H60 eu não ouvia muito bem, só se eu aproximasse o ouvido, dava para ouvir uma frequência baixinha assim. E nesse é bem mais audível, bem mais audível. E se você está em silêncio, madrugada, os fãs com a rotação lá embaixo, ou você coloca os fãs no octo aqui, justamente para não produzir muito ruído, aí você vai lá e tem uma bomba dessa, aí quebra o silêncio. Mas é lógico, você não precisa ficar usando ela em rotação máxima o tempo todo, você pode também configurar ali, fazer um gráfico, né? E falando em gráfico, os fãs, como eles têm uma rotação parecida, o Corsair é 2400 RPM e esse Asus também é 2500 RPM. Eu mantive a mesma curva de fã, tá? Eu não alterei nada, mantive a mesma curva de fã para ver como ambos iriam se comportar, tá? Para fazer esses testes. Então assim, continuando, o ponto negativo, o ruído da bomba. Você pode reduzir, você pode colocar ele num gráfico, né, que você deseja ali, configurar, fazer um ajuste fino para ele operar na rotação que for necessário de acordo com a temperatura do processador. E se você precisar de pôr ele no máximo para usufruir de todo o desempenho que ele tem para entregar, geralmente o pessoal usa headset, eu já não gosto, eu uso o sistema de home theater. Então, mas jogando você nem percebe, o jogo faz barulho, os fãs aumentam um pouquinho a rotação, então você nem percebe. Em relação aos fãs também, achei eles ruidosos, principalmente na rotação máxima, 2500, é uma rotação bem alta. E é uns fãs que têm uma grande pressão e um bom fluxo de ar, então eles geram um ruído e o rolamento dele também produz ruído. Mesmo em baixas rotações, se você colocar em 1000 RPM, você escuta um barulhinho ali. Se você tem um PC ali do seu lado, perto, na mesa, você vai escutar num silêncio total ali de madrugada. Você vai escutar, né? Mas não é algo que incomoda, ele é bem sutil. Você percebe, mas é bem sutil mesmo. E a partir de 1600 RPM já começa a ser bem notável, o que eu não gosto. Mas os ventiladores são bem eficientes, não deixam a desejar em performance. Não sei se realmente eles atingem os 5.0 milímetros por H2O,
né? Porque eu não tenho maquinário para isso, são maquinários que custam aí milhares e milhares de reais. Só empresas aí de alto nível vai ter mesmo. Então não tem como comprovar aí se realmente ele cumpre isso, mas não deixa a desejar no desempenho. Você sente colocando a mão que ele tem uma boa pressão e o fluxo de ar é muito bom mesmo, tá? Gostei bastante. O nível de ruído é tolerável, né? Cada um tem uma tolerância diferente aí a ruídos. Eu prefiro silêncio, mas dá para tolerar sim. E se você tem um projeto bem feito, tudo bem ajustado, tudo bem pensado, o ajuste de curva de fan bem feito também, né? Um ajuste fino, você não vai ultrapassar de 1500 RPM, que nem foi o meu caso. 4.4 GHz, jogando Watch Dogs Legion, tranquilo. Esses resultados de 56 graus de média foi com a curva de fan que eu fiz. Os fãs atingiram 1500 RPM no máximo. No máximo, você não escuta nada, o sistema inteiro ficou em silêncio. Porque o water cooler, ele oferece um grande desempenho, ele tem uma grande eficiência na dissipação térmica. Então ele não aumenta os fãs de forma exagerada. Ele vai manter os fãs bem calmos, né? Então é lógico, tudo depende do seu projeto, da litragem do gabinete, toda a configuração e ajuste, tá bom? Então esses são os pontos negativos, o ruído. E os prós são aí o desempenho ótimo mesmo, desempenho de alto nível, cara. Eu estou muito feliz pela conquista, agradeço aí o Pedro pela venda, obrigado mesmo, e gostei bastante. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam deste water cooler, e não se esqueça de deixar o like, compartilhem com seus amigos, se inscreva no canal, porque esse vídeo dá muito trabalho para fazer com esses testes. Eu espero trazer mais testes comparativos. Eu gosto muito de refrigeração, nossa, sou apaixonado por fãs. Se eu pudesse, eu teria todos os fãs aqui para fazer testes, mas quando eu puder eu vou trazer testes comparativos para vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!